Tia Mayara está aqui em mais uma videoaula de teatro com vocês. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente não vai ter aula prática de teatro. Nossa, não vamos ter aula prática, mas e agora? Por quê? Porque hoje a gente vai ter uma aula teórica de uma história que vocês têm aí na casa de vocês. Mas que história é essa? Esta aqui, ó. Meu Pai Sabe Voar. É a história, a última história que a gente vai ler do nosso último livro paradidático do bimestre. Chegou o nosso último livro, né? Que chama Meu Pai Sabe Voar. Então, hoje a gente vai ter uma aula teórica desse livro aqui para entender um pouquinho mais da história, para depois, na próxima aula, a gente ir para a prática, tá bom? Então, além do livro que eu quero que vocês peguem aí, eu quero que vocês separem um caderno, que eu já separei o meu para fazer as anotações, e um lápis, tá, gente? Separem um lápis, uma caneta, que vocês possam fazer as anotações do livro, que vão ser muito importantes para vocês na hora da prova, porque vocês vão ter prova do livro, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, pausem esse vídeo aí, vão lá, peguem esses materiais que a Tia Mayara pediu para vocês e voltem aqui que eu aguardo vocês pra gente iniciar a leitura do paradidático. Pessoal, já pegaram o livro de vocês? Espero que sim. Então vamos lá, vamos iniciar a leitura do Meu Pai Sabe Voar. Mas antes disso, lembra que eu falei para vocês pegarem também um caderno e um lápis? O que eu quero que vocês façam? Como é uma videoaula, vocês podem ir pausando esse vídeo e ir anotando informações que vocês acham importantes do livro. Então, se eu falei uma informação que você acha importante, você acha que pode cair na prova, vai lá e anota. Ah, uma característica do personagem tal. Vou anotar. A Tia Mayara falou essa informação, isso daí é muito importante. Vou anotar. Anotem, não deixem de anotar ou desenhar. Tudo isso, gente, ajuda a gente a fixar melhor as informações. E aí, na hora da prova, a gente vai conseguir fazer tudo com excelência, tá bom? Então, vamos lá. O livro Meu Pai Sabe Voar. Então, aqui em cima a gente tem aqui dois nomes, tá? Daniela Pinotti, que é a autora do livro, e Marcelo Maluf, que é o ilustrador do livro. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Não, Marcelo Maluf também é o autor do livro, tá? O ilustrador é outro. Então, esses dois aqui são os autores, duas pessoas escreveram juntos um livro. Ah, mas isso pode acontecer? Claro que pode. Você pode escrever um livro, uma história com duas pessoas também, não é só uma pessoa que escreve, tá? Você pode compartilhar ideias. E lembra que eu sempre falo, gente, antes da gente abrir o livro, o que a gente tem que fazer? Ler atrás. Então, vamos ler atrás, vamos ver o que está escrito. Por quê? Porque atrás conta um pouquinho, um resumo bem pequenininho do que o livro vai falar. É claro que não vai contar o final, né? Mas conta um pouco do livro, do assunto que o livro vai se tratar. E aí, pra gente já entender o universo desse livro. Vamos lá, então? Júlia adora tudo que voa, passarinho, borboleta, avião, pipa. Seu pai alimenta esse gosto. Todo dia apresentei o menino com asas feitas de papel. O menino voa toda noite, impulsionado pelas histórias que o pai inventa ao lhe dar o presente. Um dia, Júlio descobre que o pai, como ele, também sabe voar. Olha só que legal, gente. Bom, então antes da gente começar a leitura desse livro, ele é um livro um pouco extenso, um pouco grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em duas aulas. Eu vou ler metade do livro nessa aula, a gente vai ter uma leitura compartilhada, e na próxima aula eu vou ler a outra metade e a gente vai fazer uma atividade escrita e uma atividade prática. Então, na próxima aula, a aula vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Um pouquinho maior, porque vai ter mais atividades para fazer. Então, agora, a gente vai ler até a metade do livro. Por que eu não vou ler o livro inteiro? Porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Então, se eu leio até a metade, a gente consegue entender um pouco melhor, escrever tranquilamente as coisas que o livro vai falando, tá bom? Para na próxima aula a gente vai ficar com a memória mais fresca e continuar a história do livro para entender qual vai ser o final desse livro. Combinado? Então vamos lá. Então vamos abrir aqui na página, ó, Meu Pai Sabe Voar. Então aqui, ó, na ilustração a gente percebe que parece como se fosse um papelão rasgado, né? Tem alguns nomes, ó. E aí aqui, ó, de novo, parece que é um papelão rasgado. E aqui a gente tem a imagem, né, de várias casinhas com o menino na janela, né, à noite.
olhando. E aqui é separado por capítulos, gente, tá? Então, cada capítulo vai falar uma coisa, vai falar um pouco da história, tá? Então, aqui, a gente vamos ver quantos capítulos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 capítulos. Eu vou ler 5 capítulos com vocês e os outros 5 capítulos, né? Então, eu vou ler metade, metade. A gente lê na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Esse capítulo aqui, ó, vamos ver o que fala. A gente tem uma ilustração de um menino na janela. Vamos entender um pouco mais sobre o que o capítulo vai falar. Vamos lá. O mais impressionante na vida de Júlio era que ele sabia voar. Morava em uma casa muito pequena, em algum canto escondido da grande cidade de São Paulo. A casa tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro, feita de tábuas e alguns poucos tijolos. E estava sempre bem arrumada, com cada coisa em seu lugar, principalmente a coleção de Júlio, que ficava pendurada nas paredes e escondia as rachaduras e a tinta descascada. Júlio vivia ali com seu pai, que se chamava Pai. Ora bolas, quem falou que pai precisa ter nome? O melhor jeito de chamarmos não é pai, não é de pai mesmo. Por isso, para simplificar, é melhor dizer pai de Júlio. Júlio não morava com sua mãe, e nem adianta perguntar sobre ela, porque nada sabemos. Se havia morrido, se estava viajando, ou fazendo qualquer outra coisa, não sabemos. E Júlio também não sabia. O que ele sabia é que morava com seu pai, e isso bastava para ele. Júlio tinha 7 anos de idade, era encantador, os olhos grandes como se quisessem olhar cada cantinho. Já vamos aqui, ó, no próximo capítulo, a coleção. E aqui a gente consegue entender, mostra um pouquinho da casa de Júlio. Não, coleção é no próximo, tá? Vamos terminar aqui o capítulo. Se quisessem olhar cada cantinho bem escondido do mundo, o cabelo enrolado, gostoso passar a mão, como se fosse um tapete bem fofo, e sentir os nossos dedos sumindo e ressurgindo. Era aquele tipo de cabelo que dava para enfiar algumas coisinhas dentro. Não por maldade, mas porque parece ser tão divertido fazer isso. Tinha as pernas curtas e o corpo frágil. A pele cor de chocolate. O menino danado de bonito. As professoras de Júlio adoravam pegar suas orelhas gostosas e macias, simplesmente para fazer carinho. As orelhas de Júlio eram mas tão gostosas que todos queriam apertar um pouquinho. Júlio até que gostava, mas às vezes ficava irritado e pedia para todo mundo parar com aquilo. As minhas orelhas são minhas, ele dizia, com medo de que alguém, de tanto mexer, pudesse arrancá-las. Havia um único jeito de pegar nas orelhas de Júlio e ele nem ligar. Era só esperar quando passasse pela sua vista um beija-flor. Aí era possível ficar horas mexendo, que ele nem percebia. Júlio paralisava, admirava-se com o modo como essas aves pequeninas batiam as asas, como voavam dançando no ar. A coleção. Todas as manhãs, o pai de Júlio levava para a escola. Ia trabalhar e só voltava à tardinha. Júlio ficava sozinho. Brincava, fazia lições, lia, assistia aos desenhos de TV e arrumava uma ou outra coisa dentro de casa. Afinal de contas, era preciso que Júlio ajudasse o pai para que a casa sempre ficasse em ordem. Engana-se, porém, quem pensa que por isso Júlio era um garoto triste ou mesmo que seu pai não cuidava dele direito. Júlio era um garoto feliz. Não de uma felicidade de gargalhada, mas de uma felicidade de sorriso no canto dos olhos, daquelas que nem todo mundo percebe. O pai de Júlio deixava todos os dias a comida pronta que dava para o almoço e no lanche da tarde. No café da manhã e no jantar eles estavam sempre juntos. O pai de Júlio preparava o melhor leite com chocolate de que se já teve notícia. Isso, o próprio Júlio era capaz de garantir, mas era no fim do dia que, quando seu pai voltava para casa, o momento de maior alegria para os dois. Júlio olhava para o relógio na parede e ficava contando os minutos à espera do pai. O pai de Júlio lhe trazia um presente todos os dias. Foi assim que Júlio começou a formar uma coleção fantástica. Cada objeto que ganhava vinha acompanhado de uma história que seu pai inventava na hora. A primeira asa de sua coleção. É isso mesmo, asa. Quando Júlio ganhou a primeira asa, ainda era muito pequeno e nem sabia falar. Por isso, o pai lhe deu uma asa pequena e contou uma história também pequena, que Júlio escutou com toda atenção. Ele disse: era uma vez um menino que tinha um pai que sabia voar, um pai que sonhava com o voo do seu filho. Júlio não se lembrava direito de ter ouvido essa história, mas ouviu. E a ouviu tão bem que a guardou em algum lugar dentro de si.
Dentre todas as asas de sua coleção, esta, a primeira, nunca deixou de ser a sua favorita. Era feita de pedacinhos de papel branco colados, tão pequenos que pareciam penas. Era uma asa muito delicada, por isso não se podia mexer muito nela, para que não estragasse. E ficava pendurada no lugar mais alto da parede, acima de sua cama. Júlio esperava ansioso seu pai chegar do trabalho e antes que ele abrisse a porta, ficava pensando como seria a asa que ganharia naquele dia. Branca, marrom, amarela, teria escrito, seria pequena ou grande, grossa ou fina, redonda, pontuda, lisa ou enrugada. Teria recortes colados, arames para deixá-la mais dura, ondulada com barbantes para prender nas costas, com linhas ou cordões que poderiam se mover. Teria fitas amarradas? Quantas possibilidades! Só mesmo quem tem uma coleção de asas é capaz de imaginar as variedades que elas podem ter. Essa expectativa era uma das coisas que Júlio mais gostava de sentir. Ele vestia a asa e corria, e voava. Seu pai sempre lhe contava que dentro de sua casa cabiam todo o universo, todo o céu. Os dias de chuva com sol, as noites com estrelas sem chuvas, 4 luas, uma cheia, outra minguante, uma crescente, a outra nova, parques, lagos, rios, países, planetas e galáxias. Nessas horas a casa de Júlio ficava linda e seu pai sempre ajudava, empurrando um pouco a cama ou uma cadeira para dar mais espaço, para evitar que ele tropeçasse, se em algum móvel ele se machucasse, ainda dizendo: desvie da montanha, olha, lá na frente tem um prédio, cuidado para não trombar com as andorinhas, vamos aproveitar um pouco mais a brisa do mar. Algumas vezes seu pai também o carregava no colo e o girava tão rápido que ele sentia o vento entrar nos cachos de seus cabelos. E Júlio ia longe, atravessava oceanos, florestas inteiras, desertos intermináveis com a sua nova asa. E o melhor de tudo isso, é que nenhum dos dois se cansava da brincadeira, que pode até parecer uma coisa que pudesse ficar chata com o passar dos dias. Mas não, para eles sempre era diferente. E sempre era muito, mas muito bom mesmo. Próximo capítulo. Asa de dedo ultra rápida. Certa vez, o pai de Júlio lhe trouxe uma asa muito pequena, tão pequena que só cabia no dedo de Júlio. E mesmo com toda a experiência e conhecimento que tinha sobre elas, Júlio olhou para o pai com cara de espanto, como se perguntasse: como poderei voar com essa asa tão pequena? Ele conseguiria vesti-la? Será que ela sustentaria o peso do seu corpo no ar? A asa era delicada, bem dobradinha, com desenhos feitos à caneta. Mas para que serve uma asa que não nos dá a possibilidade de voar? Júlio se perguntava. Não demorou muito e seu pai resolveu o problema. Pediu a Júlio que esticasse o dedo, fura-bolos, e colocou nele uma pequena argola, como essas argolas de chaveiro, sabe? Com uma pequenininha asa amarrada nela. Mas antes o preveniu, que não se iludisse com a aparência, porque aquela era uma das asas mais poderosas que ele já havia encontrado, e que estivesse preparado, pois voaria numa velocidade estonteante. Não deu outra. Júlio quase desapareceu. Ele voava mais rápido que a velocidade do som, quase que na velocidade da luz. Faíscas saíram quando as asas batiam uma na outra. Os olhos de Júlio não conseguiam acompanhar, pareciam as asas de um beija-flor. A brincadeira estava tão boa que Júlio foi dormir mais tarde do que de costume, só para poder voar mais um pouco. Naquela noite, jantaram sopa. Tinha que ser uma comida leve para não dar indigestão. Vida de piloto de asas exige muita disciplina, dedicação e esforço. Na verdade, jantaram o que tinha em casa e o que dava para comprar com um pouco dinheiro que o pai de Júlio ganhava. Júlio sabia que toda vez que sentia vontade grande, que fosse verdadeira mesmo, era capaz de escolher com o que sonhar. Durante aquela noite, Júlio sonhou que estava voando e que sua casa era bem maior do que sua casa realmente era. Na casa do sonho de Júlio havia janelas grandes, por onde o vento entrava e impulsionava ainda mais o seu voo. Júlio não parou a noite inteira de voar. Na manhã seguinte, acordou transpirando e com a respiração ofegante. O pai de Júlio, percebendo que o filho tinha acordado cansado, perguntou: por onde você andou? Ou melhor, voou durante a noite? E Júlio contou tudo o que havia acontecido. Calculou a distância que percorreu durante o voo, que foi de aproximadamente 1.500.369 quilômetros.
Júlio tinha voado por cima das montanhas, sobre os oceanos, coisa que antes do sonho só tinha visto nas imagens das revistas que seu pai lhe trazia ou pela televisão. Chegou a visitar até outro país, mas não sabia qual era porque não entendia o que as pessoas falavam. Perguntou diversas vezes, mas as pessoas também não entendiam o que ele perguntava. Mas seu pai entendeu. Ele entendia tão bem que muitas vezes só de olhar para Júlio já sabia quais eram os pensamentos que passavam correndo pela cabeça dele. Sozinho em casa. Tá vendo? É um livro que ele tem poucas ilustrações, mas é legal prestar atenção em cada ilustração, em cada desenho que aparece no livro, porque o desenho, lembra que eu sempre falo, ele conversa com a história. Então, a gente vendo o desenho, é legal pra gente começar a criar a imagem da história na nossa cabeça, tá? Então, sozinho em casa. Um dia, quando o sol já ia iluminar o outro lado do planeta, o pai de Júlio não apareceu. Ele nunca se atrasava. Júlio mantinha os olhos no relógio da parede. Depois ficava olhando para a lua e as estrelas, a fim de ver uma estrela cadente e pedir a seu pai que voltasse logo. 10 minutos sem o pai se transformava em 10 horas. Júlio olhava para o relógio e sabia que os ponteiros se mexiam, mas não compreendia por que o pai estava tão atrasado. Não estava tão acostumado a ficar sozinho à noite. Os ruídos vindo das madeiras cansadas da casa, o rangido da geladeira de barriga vazia, o vento assoviando pela fresta da janela, tudo amedrontava Júlio. Ouviu um estalo e deu um pulo. Depois foi uma das asas da sua coleção que caiu da parede, espatifando-se no chão. Blam! O barulho que vinha da rua também o deixava apreensivo. Viu uma sombra percorrer a casa e outra e mais outra. As sombras pareciam monstros. Foi correndo se esconder debaixo da cama. Júlio estava tremendo, de mãos suadas, os dentes batendo uns nos outros. Assim que recuperou a coragem, saiu debaixo da cama e olhou para o relógio na parede. 9 horas e 15 minutos. Onde será que está meu pai? Júlio perguntava e ficava imaginando se ele estaria correndo algum perigo, se havia sofrido um acidente. Pensou em sair a procurá-lo, mas nem sabia onde o pai trabalhava. Será que precisava de ajuda? Mas seu pai sempre dizia para ele nunca sair de casa, principalmente durante a noite, pois as ruas eram perigosas. Júlio ficou ainda mais confuso, porque não sabia se em uma situação como aquela ele deveria ou não continuar obedecendo seu pai, ou simplesmente deveria ir atrás dele. Bem longe de casa, o pai de Júlio procurava pelas ruas um material para construir uma nova asa para dar de presente ao filho. Estava chateado por não ter encontrado nada e não queria de modo algum voltar de mãos vazias. Sabia que Júlio esperava por isso e não queria decepcioná-lo. Júlio, num canto da casa, perdia a esperança e chorava imaginando como seria sua vida dali para frente sem o pai para cuidar dele, sem os abraços, as suas brincadeiras, as suas histórias. Quanto mais Júlio pensava sobre isso, mais chorava. Já havia desistido de sair a procurá-lo. Estava cansado de tanto chorar. Seus olhos ardiam, seu corpo doía. Quando o pai de Júlio olhou para o relógio da rua, percebeu que estava muito atrasado e saiu correndo com um carrinho de papelão, quase vazio. Não havia encontrado muita coisa pelo caminho. Precisava voltar para casa. E Júlio, como estaria? Ele deve estar morrendo de medo. Nossa, como pude me atrasar tanto? Dizia para si mesmo. E voltou o mais rápido que pôde. Ao ver o pai entrando pela porta, Júlio correu para abraçá-lo. Agarrou-se às suas pernas. Pensei que você não fosse voltar nunca mais. Ah, meu filho, me perdoe. Hoje eu perdi a noção da hora, desculpou-se o pai. Mas Júlio não estava zangado, na verdade, estava muito feliz com a volta do pai. Filho, hoje eu não trouxe nenhuma asa para sua coleção. Lamentou-se, mas Júlio também não se chateou com isso. Para ele importava muito mais o seu pai ali ao lado do que toda a coleção de asas. A presença do pai fez com que todos os medos e perguntas desaparecessem. Naquela noite, depois de jantarem juntos, o pai de Júlio o colocou para dormir. Deu-lhe um beijo no rosto e fez a seguinte promessa. Amanhã te darei sem falta uma nova asa. Ai, que lindo! E a próxima, que a gente chegou até a metade, lendo 5 capítulos, e a próxima vai ser a perseguição. Vocês viram que eu marquei com uma folhinha que vem dentro do livro, né? Essa folhinha vocês podem colocar
exatamente onde eu deixei aqui, que é a metade, pra gente marcar onde a gente parou. Ah, mas o meu livro não vê essa folhinha. Não tem problema. Pega um pedacinho de papel só pra gente marcar, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a atividade desta folhinha. E mesmo quem não tem, a gente vai fazer no caderno também a mesma atividade, tá bom? Não tem problema. Então, a gente vai parar por aqui, porque é muita informação. Lembra que eu falei, se eu ler o livro inteiro para vocês, a cabeça de vocês vai ficar mil. E vai ficar uma videoaula muito grande e um pouco cansativa, tá? Então, nesse momento agora, é para vocês escreverem um pouco sobre o livro, sobre a história que a gente leu juntos, tá? Colocarem as partes mais importantes sobre Júlio, quantos anos ele tem, como que era a casa dele, onde ele morava, a relação dele com o pai dele, né? O que o pai dele trazia todos os dias para ele, que ele ficava encantado, né? Que o pai, querendo ou não, ele ativava a imaginação de Júlio de uma forma totalmente diferente. Então, ele ganhava asas todo dia, né? Cada asas tinha um poder diferente. Então, é um livro bem legal. E aí, a gente para num capítulo, no último capítulo, que Júlio, por algum momento, ele acha que o pai dele não vai voltar. E isso faz com que ele entre em desespero, né? No finalzinho até dei uma emocionada aqui, porque é muito bonito ver a relação do Júlio com o seu pai, tá? Então, anotem aí todas as informações que vocês acharam importante, isso vai ajudar muito vocês na hora da prova, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Com até a metade do livro. Então, na semana que vem, a gente vai fazer, vai terminar os últimos 5 capítulos, vai fazer a atividade escrita do livro e uma atividade prática de teatro. E isso vai ajudar vocês a fixarem melhor na memória de vocês a história desse livro e fixando bem as informações importantes do livro. Gente, vocês vão fazer a prova assim, ó, de olhos fechados, tá? De tão fácil que vai ser. Então, eu aguardo vocês. Já deixa separadinho o livro para a próxima aula, tá bom? Um super beijo da tia Mayara e até a próxima aula.